Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começar esse vídeo, eu vou fazer um convite muito especial para você. Inscreva-se agora no meu canal clicando nesse botãozinho vermelho embaixo do vídeo. E aproveite e já clique também no sininho ao lado. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, você fica atualizado. Toda vez que eu subir um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Segundo, você ajuda o canal a crescer e dessa forma a gente consegue levar essas informações importantes para o maior número de pessoas possível. Então, conto com você e vamos ao vídeo. Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube. Esse vídeo eu estou gravando para bater um papo para você, para explicar um pouco mais sobre o meu trabalho e para que você possa entender realmente um pouco melhor todo esse conteúdo que eu compartilho com você, por que eu compartilho esses conteúdos com você, qual que é o direcionamento do meu trabalho, que é muito diferente da grande maioria dos profissionais que você conhece nessa área da mente humana, da inteligência emocional, enfim, do tratamento de transtornos como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfim, vícios. Então, eu vou compartilhar com você uma série de informações que explicam um pouquinho essa diferença do meu trabalho para os terapeutas comuns, para os terapeutas tradicionais, enfim, para que você possa aproveitar melhor cada postagem que você vier acompanhar daqui por diante no nosso canal aqui no YouTube. Então vamos lá, primeiro ponto que eu defendo, e defendo com embasamento científico, eu estudo muito, não só atendo, não só faço o trabalho clínico com meus clientes, mas também eu estudo muito, mantenho-me atualizado, porque penso que essa é a melhor forma realmente de você agregar valor às pessoas que te procuram. Então, primeiramente, transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, vícios, tudo isso são coisas que a grande maioria dos profissionais dizem não ter cura. Eu não vou falar aqui em termos de cura, mas eu vou dizer para você, tem tratamento sim. Tem tratamento e tem tratamento muito eficiente que, na maioria das vezes, se alcança o que é chamado de cura. Então, esse é o primeiro ponto. Tem tratamento e o tratamento não é demorado, o tratamento é rápido. E esse tratamento, outro ponto que eu defendo muito, na esmagadora maioria, aliás, em termos de tratamento, em todas as situações ele ocorre sem medicamento. Então, por que eu estou falando que em todas as situações o tratamento ocorre sem medicamento? Porque o medicamento ele deve ser utilizado no período mais breve possível. É aquela coisa, por exemplo, quando a gente fala de depressão, ansiedade, principalmente a depressão, quando uma pessoa ela está com sintomas tão fortes de depressão, tão fortes de ansiedade, que está colocando a vida dela em risco, por exemplo, uma questão de suicídio. Então, se entra com medicamento, até o momento em que houver ali um reequilíbrio, né, da sua produção de serotonina, e aí se inicia a terapia de reconstrução dessa saúde emocional, já sem o uso de medicamentos. O problema, e você que de repente já se interessa por esse tipo de assunto, o problema que acontece é que a grande maioria dos procedimentos nessa área acabam colocando o medicamento como tratamento. E o medicamento não é tratamento, o medicamento ele vai atuar ali no sintoma, mas o sintoma é fruto de uma causa, e a causa é só uma terapia, é só uma reestruturação dessa estrutura emocional que a pessoa tem. E quando a gente fala da estrutura emocional, tem um outro diferencial do meu trabalho para a grande maioria dos terapeutas. Então, por exemplo, hoje você vai ouvir psico isso, psico aquilo, é psicólogo, é psicanalista, respeito todos esses profissionais, mas é importante que se haja uma atualização, que se haja realmente uma busca por novos estudos. Por quê? Com um tempo tão longo de terapia que hoje se encontra, né, nesse setor da saúde emocional, as pessoas costumam desistir do tratamento antes desse tratamento realmente ter surtido o efeito de livrar essa pessoa desses males aí que acabam com a vida dela. Então, o tratamento, primeiro, ele não precisa de medicamento. Segundo ponto, ele não precisa ser demorado. E como que se faz um tratamento sem ser demorado?
é você tratar onde o problema se encontra. O problema não está na mente, ao contrário do que a grande maioria dos profissionais pensam e ao contrário do que as faculdades ensinam. Um tratamento para depressão, síndrome de ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, enfim, vícios, esse tratamento tem que ser direcionado para as sensações do corpo físico, no sistema nervoso autônomo. É lá que a coisa acontece. É lá que um nervo chamado nervo vago fica ativado, né, hiperativado, numa posição chamada luta ou fuga. E esse nervo hiperativado, ele vai mudar toda a estrutura do cérebro, começando pela parte mais antiga, que é o reptiliano, vai colocar essa área dos instintos na posição de sobrevivência, luta ou fuga. Isso vai mexer com a parte emocional, que é o sistema límbico, que vai fazer com que a pessoa ela sinta as emoções relacionadas àquilo que ficou congelado nesse nervo, o nervo vago. Emoções, por exemplo, do momento de trauma, do momento de pequenos traumas ou de um grande trauma, por exemplo, tristeza, medo, raiva. E quando acontece isso, a parte mais nova do nosso cérebro, e a mais desenvolvida, que é o neocórtex, que está ligado à razão, à lógica, praticamente se desliga. Então você vê que uma pessoa que está sob efeito de um ataque de pânico, de uma crise de ansiedade, ela não consegue raciocinar perfeitamente. Por quê? Tem toda essa estrutura que foi se desligando que foi se alterando até desligar o neocórtex, a parte da racionalidade da pessoa. Então começa no nervo, ele não foi desativado, ele vai mexer com a parte de instinto, coloca no instinto de sobrevivência, que vai mexer com a parte emocional, traz à tona emoções negativas, e aí desliga a parte racional da pessoa, que ela não consegue pensar com clareza, e aí ela fica presa nisso daí. O problema é que você dificilmente, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, o negócio já é complicado você achar um profissional que trate dessa área. Aqui no Brasil, então, dificilmente você vai encontrar um profissional competente para lidar com a parte do sistema nervoso autônomo e desativar esse nervo, que é o que a gente faz. Por isso que os resultados aqui são rápidos, os resultados em relação a traumas, em relação a fobias, em relação a depressão, ansiedade, vícios, tratamentos diversos. É um negócio muito rápido, que a gente já vai direto ali no ponto que é a origem de todos os problemas. E aí quando você mata a origem, você mata o sintoma que seria depressão, ansiedade, trauma, enfim, tudo isso que atormenta a vida de um grande número de pessoas. Então, o nosso trabalho é focado nas sensações do corpo e, lógico, aí a gente, depois que trabalhou as sensações do corpo, a gente vai trabalhar a parte da psique. Mas, primeiramente, a parte de desativação do nervo tem que ser prioridade no tratamento. O outro ponto é que eu sou um profissional totalmente contra o uso de medicamentos de forma desnecessária. E o medicamento, ele é utilizado de forma desnecessária em mais de 95% dos casos. Então, hoje, um profissional da saúde, ele é treinado na faculdade durante a sua formação, não para tratar pessoas, não para atender pessoas, mas para receitar medicamentos. Basta você ver, por exemplo, que em muitas consultas que você vai no médico, seja na rede pública, seja através de um convênio, seja no particular, você dificilmente fica mais do que 1h30 para ele entender todo o seu problema, mas é praticamente certo que você vai sair de lá com uma prescrição de um medicamento para você passar numa drogaria e comprá-lo. Então é um problema muito sério que a gente vem enfrentando. E o que é pior, quando a gente fala, por que eu entrei nessa questão muito a fundo? Porque quando você toma medicamento, os medicamentos, eles vão atuar no teu corpo de uma forma tão nociva que vai alterar toda a sua capacidade de gerar neurotransmissores como dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina. O que são esses neurotransmissores? São justamente aqueles neurotransmissores, são as substâncias que o teu corpo produz para que você possa reagir muito bem às desilusões da vida, aos traumas, enfim, à tristeza, ao excesso de passado, que é a depressão, ao excesso de futuro, que é a ansiedade, a questão dos vícios.
com esses neurotransmissores em equilíbrio, você consegue, você tem ferramenta para realmente enfrentar esses problemas de frente. Mas quando você toma medicamentos, primeiro ponto que vai acontecer, vai inflamar o teu sistema digestivo, todo esse seu sistema visceral, inclusive o intestino, que produz mais de 70%, 90% da sua serotonina, que é o neurotransmissor, por exemplo, que é responsável por levar você a escapar, a sair da depressão e se curar da depressão. Então, quando se inflama um órgão como o intestino, o que acontece? Você vai produzir pouca serotonina e aí você vai ser uma presa fácil para a depressão, para a ansiedade, para o pânico, para tudo isso. Sem contar a dopamina, endorfina, tudo isso. Então, quando se mexe com medicamento, e principalmente medicamento prescrito de forma desnecessária, mexe com o meu trabalho, no meu atendimento a você, na minha condição de oferecer o melhor para você, e por isso que a gente entrou nessa questão. E, enfim, a gente tem conseguido resultados extraordinários em termos de saúde física e mental, longe de medicamentos, através dessa metodologia de desativação do nervo vago, e é isso que a gente compartilha com você. Você não precisa de medicamento, e se você tiver qualquer questão para ser tratado, primeiro desativa o nervo vago e depois trabalha-se com a mente. Você entendendo um pouquinho isso, eu vou explicar mais sobre isso durante outros vídeos aqui no canal, fique atento, vai ser muito importante para que você possa realmente ter as melhores soluções para você e para as pessoas que você ama. Então te vejo nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.